Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Gostaria de, nesse momento, desmascarar mais uma mentira desse pastor Marcos, da Igreja Batista da Redenção, que deturpa as crenças dos adventistas do sétimo dia. Eu não sei por que tanto medo que ele tem dos adventistas e por que ele passa tantas inverdades para a igreja dele dos adventistas. Pastor Marcos, se você quiser conhecer mais um pouco sobre os adventistas, antes de você falar qualquer coisa dos adventistas, pesquise. Tem um livro chamado Nisto Cremos, que se encontra ali as 6 doutrinas da igreja, os 28 fundamentos, das crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Então, se você quiser olhar qualquer uma dessas crenças fundamentais e dessas 28 doutrinas, se encontra no livro Nisto Cremos. Você pode pesquisar pela internet, você vai encontrar. Então você procura qualquer uma dessas doutrinas da igreja adventista e vê se tem base bíblica ou se não tem. Antes de você falar essas suas mentiras, essas suas falsas acusações, chamando a igreja adventista de seita, dizendo que nós cremos em muitas coisas que o cristianismo não acredita, que não tem na Bíblia. Todas as nossas 28 crenças fundamentais, todas elas são baseadas na Bíblia, na Palavra de Deus. Então, se você quiser falar alguma coisa sobre alguma dessas doutrinas, você pesquisa primeiro, olhe os versos da Bíblia, vê se tem apoio bíblico ou não, antes de você falar essas suas inverdades, essas suas mentiras. Uma dessas mentiras que você acusa a igreja adventista do sétimo dia é dizer que os adventistas do sétimo dia acreditam em todo tipo de extraterrestres que passam por aí. Num meio de uma forma de zombaria que você faz. Ora, se você quiser, se você não concorda com uma das nossas doutrinas, a gente, para não concordar com a doutrina de qualquer uma crença, por exemplo, umas suas doutrinas, tem muitas doutrinas que você não crê, que você não acredita, que você acredita, que nós não acreditamos que é desta maneira, eu não fico zombando. Por exemplo, sobre a imortalidade da alma, sobre a santidade do domingo, sobre predestinação, já está todo mundo salvo, Deus já reservou quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, e você pode fazer o que quiser da sua vida, que já está predestinado, que vai ser salvo ou não. Não importa se você está na igreja ou não está na igreja, não importa se você tem Jesus no seu coração ou não tem, mas já está salvo. Isso é que vocês acreditam? Então não fica a gente não fica zombando das suas crenças não, pastor. E quando você fala aqui sobre que os adventistas acreditam em extraterrestres, você fala de uma forma zombadeira, jogando piadinha, dizendo, olha aí, ó, todos os ETs que você encontrar por aí, cuidado que eles são santos. Eu queria que vocês escutassem um pouquinho da fala desse pastor e depois a gente vai comentar sobre este assunto para mostrar realmente o que nós acreditamos e por que nós acreditamos nisso. Não é uma doutrina, lembrando que isso não é uma doutrina da igreja adventista do sétimo dia. Isso é uma crença de muitos, eu conheço muitos adventistas que acreditam, eu, por exemplo, acredito e vou mostrar para vocês por que eu acredito nisso aí. Vamos ouvir um pouquinho na fala desse pastor e depois vamos comentar sobre este assunto. Preste atenção aí. São coisas estranhas. De onde vem isso? Dessas visões dessa senhora. Essa senhora, inclusive, acredita e ensinava que há vida em outros planetas e que nesses outros planetas há uma árvore da ciência do bem e do mal. Mas os ETs foram mais espertos do que os terráqueos. E os ETs não comeram da árvore da ciência do bem e do mal e estão então santos. Todos os ETs que os irmãos encontrarem por aí são santos, porque eles não caíram em pecado. Só os habitantes do nosso planeta que comeram da árvore e estão em pecado. Muito bem, eu vou ler aqui o que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 10. Olha o que diz aqui, preste bem atenção, você tem a Bíblia aí, acompanhe. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus. Então Jesus aqui já tinha morrido na cruz do Calvário, já está decretado a salvação para os seus santos, para aqueles que aceitaram Jesus. Satanás aqui já foi desmascarado por todo o universo. Vou repetir. Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Aqui, então, está se referindo à última expulsão do diabo, definitivamente, das mansões celestiais. Não temos autoridade para sair desse planeta para canto nenhum.
Por quê? Porque aqui a Bíblia está dizendo aqui que eles os acusavam de dia e de noite. Eles acusam de dia e de noite. Quando Satanás foi expulso do céu, ele não acusava ninguém, porque ainda não existia nem seres humanos na face da terra, não existia nenhum ser humano. Como é que ele acusava um ser humano se o ser humano ainda não existia? E preste bem atenção aqui, no verso 12. Por isso festejais, ó céus. Por que os céus têm que festejar? E vós os que neles habitais. Então, os céus se encontram habitantes nesses céus. Céus está no plural. Quando você vê no grego, está no plural céus. Aqui está no plural. Então são céus. Não são apenas um céu, mas são céus. E vós os que neles habitais. Aqui não está falando de anjos. Aqui está falando de seres celestiais. Ai da terra e do mar. Agora vem da terra e do mar. Ai da terra. Os céus vão festejar. Mas ai da terra e dos que habitam nelas. Porque veio o diabo com cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando você lê lá no livro de Jó, capítulo 2, fala que houve uma reunião em que todos os filhos de Deus se apresentaram perante Deus. E foi também quem? Satanás representar o planeta Terra. E Deus perguntou, de onde vem Satanás? Vim de Jó de a terra e vim passear por ela. Observaste meu servo Jó? Quer dizer que a reunião não era na Terra, era um local celestial, em algum planeta deste universo. E ali Satanás foi para lá para representar o planeta Terra, porque tinha usurpado quem era para representar o planeta Terra. Era Adão, ele então foi para lá porque ele tinha vencido Adão, usurpou a representação da Terra e foi representar a Terra. Então aqui, existe aqui duas passagens da Bíblia dizendo que não existe apenas um planeta Terra habitado. Para vocês entenderem bem este assunto aqui, por exemplo, eu, pastor, eu creio que Deus, o meu Criador, é um Criador que a sua criação é infinita. Ele é um Deus criativo, não é um Deus que fez o universo apenas um planetinha aqui com esses habitantes e apenas os anjos. Eu não creio dessa maneira. Eu creio que meu Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Eu creio que o poder de Deus é infinito. Eu creio que a sua criação é infinita. Se você estudar um pouquinho sobre a origem do universo, sobre o que se encontra no universo, de 120 mil anos-luz o tamanho da nossa galáxia. Só na nossa o que significa isso? Que você, para dar uma volta à nossa galáxia, você passaria 120 mil anos-luz para dar uma volta somente na nossa galáxia chamada Via Láctea. Isso significa que você daria em cada segundo 8 voltas na Terra. Só na nossa Via Láctea se encontra bilhões de estrelas. E você sabe que cada estrela ela tem que ser maior do que o Sol, pelo menos 10 vezes para ser considerado uma estrela. E o Sol é maior do que a Terra mais de 1 milhão de vezes. E vocês acham que Deus ia criar bilhões de galáxias em todo o universo? Bilhões e bilhões de estrelas somente na nossa galáxia e apenas um planeta habitado? Apenas somente esta Terra habitada? Quer dizer que Deus não tem mais condição de criar outros mundos? Não tem mais poder para criar mundos habitados, não. Você não acredita nisso? Se você não acredita, não tem problema. Não tem problema. Mas eu acredito. Muitos irmãos da nossa igreja talvez não acreditam. Não é uma doutrina dizendo que é obrigado você acreditar nisso, não. Quando você fala estudo bíblico, para estudar, para ser batizado na igreja adventista, você vai estudar as 28 doutrinas adventistas. Nenhuma delas está dizendo para você acreditar que existem seres em outro mundo. De onde você tirou essa heresia que você diz que a gente acredita? De onde você tirou essa mentira? Porque isso não é uma verdade. Isso é uma mentira que você está inventando dos adventistas do sétimo dia. Eu creio que existe bilhões de planetas, não só na nossa Via Láctea, mas em todo o universo. Eu creio que meu Deus é Criador e a sua criação é infinita. Eu creio que o seu poder é infinito. Eu creio que não foi Criador. Eu creio que ele continua sendo Criador. Talvez ele continue criando ainda mundos. Eu creio que ele criou milhares, milhões ou bilhões de mundos habitados. Eu acredito nisso. Agora, se você não acredita, não venha com zombaria, dizendo, olha, quando vocês encontrarem algum ETzinho por aí, os adventistas dizem que eles são santos. Não, nós não acreditamos nesses ETzinhos, não. Nesses ETs que inventam por aí, desses, nós não cremos neles, não.
Nós cremos em seres celestiais que foram criados à imagem de Jesus, como se fossem seres celestiais, com aparências maravilhosas. Nós não cremos nesses olhudos, nesses cabeçudos, nesses ETzinhos que aparecem por aí, não. Esses aí, para nós, eu creio que são demônios, ou então invenções de mente de pessoas, mas esses não são os seres celestiais que estão aí se comunicando com os seres humanos, provavelmente sejam os inimigos de Satanás. Eu creio que esses seres celestiais, desses bilhões de planetas habitados, eu não acredito que eles venham para cá, para a Terra, se comunicar conosco, conversar com nós. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito que nenhum adventista crê nisso. Agora, os seres celestiais, que são os anjos sim, estão conosco aqui. Mas seres de outro planeta, vindo numa nave espacial para cá, nós não acreditamos nisso, não. Eu creio que existem planetas habitados, e não só um. Eu creio que existem bilhões, talvez. Alguns adventistas acreditam como eu acredito. Eu creio que meu Deus é um criador, a sua criação é infinita. Eu creio que o poder de Deus é infinito. Meu Deus, o Deus que eu acredito talvez seja diferente do seu. Talvez o seu Deus só criou a terra, só os seres celestes, só os seres aqui, só os anjos e pronto, só aqui. Acho que eu não creio como você crê, que você acha que não existe, Deus não teve capacidade e poder para criar outros mundos habitados. Quando você lê nos primeiros escritos, na página 39 e 40 do livro de Ellen White, ela teve uma visão, e nessa visão ela foi transportada para outro mundo e viu seres celestiais maravilhosos. Não foi esses ETzinhos que aparecem por aí. Ela viu, ela disse que viu. Eu acredito que ela teve essas visões. Eu creio que ela viu algum desses planetas aí habitados. Então, eu não preciso fazer zombaria com aquilo que você crê e nós não cremos. Agora, se você não crê naquilo que a gente crê, não precisa você fazer zombaria, fazer piadinha, porque isso não é o correto. Isso daí você não vai ser o certo. E muitas pessoas aí dizem assim, cuidado com os adventistas. Eles são uma seita perigosas. Eles acreditam extraterrestres. Não. Nós não acreditamos nesses extraterrestres que vocês acreditam, que vocês veem pelos filmes ou que aparecem nas imagens. Nós não cremos nesses extraterrestres. Nós cremos em seres celestiais, criados em outros mundos. Eu creio dessa maneira. Mas não são extraterrestres que aparecem por aí, não. Nesses não, eu não acredito. Nesses ETzinhos que aparecem por aí, cabeçudinho, orelhudo, não sei mais quem, nesses aí, que invenção humana, que inventam, que aparecem em tal cidade, não sei, nesses nós não acreditamos. Pelo menos o que eu acredito é que esses seres celestiais não se comunicam com nós. Eles sabem que nós existimos, sabem. Eles sabem que a gente estamos aqui na Terra, sabemos. Eles sabem que Jesus morreu por nós, sabem. Eles conhecem a nossa história, conhecem, mas que ele vem se comunicar para nós aqui, isso eu não acredito não. Porque não precisa eles virem, porque já tem os anjos para vir. Os anjos que tomam conta de nós, os anjos que nos protegem, os anjos da guarda que está com... Cada pessoa tem um anjo da guarda. Existem também milhares de demônios também, que esses demônios também estão por aqui pela terra, tentando o ser humano para que eles não sirvam a Deus. Então, isso aí, um pouco desmascarando um pouco da mentira desse pastor Marcos, que fala um monte de inverdades da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre os Adventistas, procure uma Igreja Adventista, peça o estudo bíblico, ou então procure aí pela internet o livro Nisto Cremos. Está lá, se encontra as nossas 6 doutrinas e as nossas 28 crenças fundamentais. Aí sim, você pode pegar uma dessas 28 crenças fundamentais, estudar e ver realmente, olha, essa doutrina aqui, fulana de tal, número tal, não tem base bíblica e a Bíblia diz isso, eles falam isso aí, tudo bem, você tem todo o direito de fazer isso, mas não está mentindo, não está deturpando aquilo que a gente acredita. Então, para você que assiste nosso canal, para você que é adventista, Deus te abençoe. Para você que não é adventista e quer conhecer mais um pouco, procure uma igreja adventista ou então procure esse livro Nisto Cremos, que se encontra ali as nossas 28 crenças fundamentais. Que Deus te abençoe, fique na santa paz de Jesus. Não acredite em todas as mentiras que ficam inventando dos adventistas do sétimo dia. Vou fazer um vídeo explicando as maiores mentiras contadas por pastores famosos que inventam sobre os adventistas do sétimo dia. Tem o pastor Paulo Júnior, tem esse pastor Marcos, tem aquele tal de reverendo lá Nicodemos, tem um monte de gente mentindo
das nossas crenças, deturpando aquilo que a gente acredita. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre essas mentiras que eles falam sobre os adventistas do sétimo dia. Se você já é inscrito no nosso canal, muito obrigado, que Deus te abençoe e fique na santa paz de Jesus. Se você ainda não se inscreveu, não custa nada nos ajudar se inscrevendo. Inscreva, é de graça, e aperte o sininho também para receber nossas notificações. Deus te abençoe e fique na santa paz de Jesus, aqui do seu servo Matuza Santarém, do canal TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade.